quer aprender a fazer esse lindo estojinho porta-máscara, limpinhas e sujinhas? Então vem, está no vídeo certo. Se inscreve, curte e compartilha. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal da Artelli Costura Criativa. Eu sou a Lídia e estou aqui hoje para passar para vocês as dicas do passo a passo para fazer um modelo um pouquinho diferente de porta-máscara, tá? Esse porta-máscara, ele é pensado para que caiba uma máscara dessas descartáveis, adulta, inteira, assim, abertinha dentro, que não precise fazer a dobra dela, sabe? Porque, normalmente, né, essas máscaras, elas têm esse ajuste nasal com um araminho. E se a gente dobra, ele pode marcar ou até mesmo quebrar, né? Então, a intenção é que ele caiba assim, dessa forma, abertinho, sem precisar fazer a dobra ao meio, né? Situação que com a máscara de pano ou a máscara infantil é bem mais tranquilo, mas um modelo já adulto, para os adolescentes, né? Que já usam o tamanho adulto, fica mais complicado. Então, esse é o diferencial desse porta-máscara. E também ele tem uma forma de organização, de montagem bastante simplificado, né? Porque usar o plástico cristal ou outro tipo de material assim impermeável, muitas vezes é bastante trabalhoso, gruda na hora de fazer a costura ali na máquina e tudo mais. Então é pensado também para ter uma facilidade na montagem. Essa peça, ela necessariamente não precisa de molde, né? Mas eu gosto de fazer, principalmente nas peças que eu uso bastante para facilitar a marcação no tecido, eu gosto de fazer o molde, mas ela precisa somente de medidas. Então, é assim, o corpo da peça, né, a parte que é maior, que vai ficar fechadinha assim, para o tamanho adulto, eu tô usando 19 centímetros na largura por 33,5 no comprimento. Essa parte vai ser no tecido principal e também no forro e no plástico, tá? Então, você vai ter que cortar o tecido principal para ficar por fora, o forro para ficar por dentro, né? E aqui, daí, o plástico cristal no tamanho completo aqui do corpo. A parte da divisão do bolso interno ali, onde vai ficar o limpinho e o sujinho, também vai ter aqui uma largura de 19 centímetros por um comprimento de 21. Essa aqui eu corto apenas no plástico cristal, onde vai ser colocado o viés para colocação do zíper dos dois lados. E o complemento ali de cima do bolso, onde vai fechar o zíper, eu faço também num tecido, fazendo a composição, né, com o tecido principal, o tecido de forro, e ela tem aqui também essa largura de 19 centímetros por uma largura de 5 centímetros. É aqui também onde eu vou colocar o bordado com suja e limpa, né? Ou você pode estar usando outras técnicas também, de colocar a etiqueta, né? Aquela etiquetinha feita com sintético, com o cetim, né? Ou qualquer outra forma que você tenha de fazer a identificação, pode colocar. Vai costurar aqui, vai ter que ser costurado antes da montagem da peça com o zíper, né? Outra sugestão que eu tenho, quando você não tem como personalizar suas peças ou fazer essas identificações, é fazer um bolsinho com um plástico cristal mesmo, né? Por exemplo, aqui na frente, essa peça eu vou fazer o bordado com o nome do cliente, né? Porque é para uso escolar. Então, o cliente pede, né? Na verdade, a mãe do cliente pede, né? Para colocar aqui o nome certinho. Mas se você não tem como bordar, você pode cortar um pedacinho de plástico cristal. Eu vou dar o exemplo usando o papel craft, mas aqui seria com o plástico cristal. Por exemplo, corta aí, pode ser em torno de uns 5 centímetros por 9, 10, né? E você vai fazer a aplicação aqui na frente da peça, costurando em cima
Assim, olha, deixa eu mostrar melhor pra vocês. Em cima, o fundo, digamos assim, né? E a parte de baixo. E deixa aqui a entrada aberta. Vai ficar aqui um bolsinho de plástico cristal transparente. E o que que você faz? O cliente pode vir com o nome num papelzinho e colocar ali dentro, como se fosse, né, uma gavetinha. Coloca aqui dentro e o nome vai ficar aparecendo aqui, né? Então, é uma forma de personalizar de maneira bem prática, né? Então, é uma sugestão. Caso vocês tenham interesse de ver uma peça produzida com essa técnica, me falem, né, que eu posso fazer um vídeo mostrando bem certinho, né, como que monta uma peça assim, principalmente para quem não tem a máquina de bordar ou não tem a etiqueta, né, com a identificação. Isso também pode ser feito aqui para o sujo e limpo, né? Pode fazer um bolsinho aqui de 5 por 3, né, com o plástico cristal e também deixa aqui o cantinho aberto para poder colocar o papelzinho com a identificação do que é ali, se é o sujo, se é o limpo, tá? Então, é dessa forma. Agora, eu vou fazer os cortes no tecido. Antes de ir para a máquina fazer a montagem, eu preciso fazer todas essas partes de bordado. Bordar aqui nas duas partes, né, o sujo e o limpo, bordar o nome do cliente na frente. Então, eu vou colocar a gravação na velocidade acelerada para vocês acompanharem esse processo. Mas daí, quando chegar na parte da montagem, de fato, lá na máquina, eu volto a falar com vocês bem detalhado como que vai ficar para montar, tá bom? Gente, por favor, muito importante, né? Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, se possível também compartilhem. É a forma que vocês têm aí de estar valorizando o esforço, né, da artesã aqui para os artesãos aí, tá bom? Muito obrigada e vamos acompanhando aí. A medida da aba de fechamento, né? Porque ela vai ter um fechamento. Eu, no caso, vou fazer com o tic-tac, né? Com o botãozinho tic-tac para fechar aqui, mas pode usar velcro ou pode fazer aquele passador por baixo, assim, que você faz aquele canalzinho, né, com o tecido e passa ele por dentro também, né? São várias opções, aí você pode usar o imã, o botão imantado também, é um custo um pouquinho mais alto, mas dependendo do teu público de venda, tudo depende, né, dessas questões aí de clientela, no sentido do custo, ou também do custo que você consiga adquirir os materiais. No meu caso aqui, na minha região, esse botão imantado é bastante difícil de conseguir, eu preciso encomendar de fora, né, pedir de outro estado para vir, então ele fica muito caro, não compensa, né? Acaba que, assim, só para alguma peça que eu consiga fazer um valor de venda bem mais elevado. Agora, para esse tipo de material, de porta-máscara, porta-higiene, são materiais que as pessoas também não vão investir um alto custo, né? Então, a gente precisa fazer um valor mais popular. Então, eu uso o tic-tac mesmo, mas aí fica a critério. A medida é de 6. Eu uso para esse tamanho, uma medida de 6 por 9 centímetros, tá bom? E daí o fechamento você usa da forma que preferir. Vamos seguir. Pessoal, para cortar o plástico, eu uso a técnica de fazer da seguinte forma. Eu uso o molde por baixo, né? Coloco ele na bancada. Eu venho com o plástico por cima, tá? Eu vou tirar aqui o excesso dele para não ficar puxando, que fica mais seguro, né? Porque o plástico ele escorrega bastante. Aqui para essa parte do corpo eu tô usando aquele plástico cristal, um mais fino, eu não sei qual que é a gramatura, mas ele não é muito grosso, né? Ele é mais fininho, porque ele vai ficar bem fixo ali no tecido, não vai ter movimentação de zíper nele, nada, então eu vou usar o plástico mais fino, tá? Até porque, na verdade, o do mais grosso eu tô com bem pouco, eu vou dar preferência de usar ele pra parte que vai ser colocado o zíper, pra ter maior resistência. Tá um pouquinho ruim aqui a luz, né? Tá pegando bastante sol na minha casa, graças a Deus, é muito bom o sol, mas bem na minha mesa aqui pra vocês verem, vamos ver se fica melhor assim um pouquinho. Então, ó, eu coloco o molde por baixo, coloco o plástico cristal por cima, tá? E daí eu faço o corte com o cortador circular, acompanhando. Não deixo bem na beirinha, não. Eu deixo um pouquinho pra fora,
uma medida aí mais ou menos de 1 centímetro, sabe? Pra fora do molde. Pra ficar mais fácil também, caso aconteça do plástico correr, a hora que a gente tá fazendo a costura, né? Ele der uma pequena movimentada, alguma coisa assim, pra não ter que perder todo o material ali. Então, e descosturar o plástico é péssimo, não tem como reaproveitar normalmente, né? Então, eu faço dessa forma. Daí eu tiro os excessos para ficar mais aproximado ali, né? Ter a referência melhor na hora da costura. Mas aqui. Esse aqui eu faço dessa forma, porque ele vai ser colocado assim, ó. O tecido principal, que vai ficar por fora, né? O forro. E eu coloco ele aqui, a gente vai fazer esse sanduichão. E vai ser costurado todo dessa forma, porque essa peça, para facilitar, eu vou fazer ela com fechamento em viés, né? Então, eu sei que algumas pessoas têm um pouquinho de dificuldade no viés, mas nesse caso é uma peça pequena e é linhas retas. Você até pode fazer arredondado os cantos, se for da sua preferência, o que você tiver mais facilidade de fazer. Ou fazer o cantinho quadradinho no viés, ou fazer a sequência arredondada, daí também fica da sua preferência, né? Inicialmente, eu acredito que eu vou estar fazendo mesmo, como eu sempre faço, o quadradinho, tá? Então, ele vai ficar dessa forma aqui o corpo da peça, mas a gente ainda vem com os bolsos, né? Porém, antes disso, eu vou fazer o bordado aqui no tecido principal. Para o bolso, ou, né, os bolsos, porque na verdade ele vai ficar dividido ao meio, vai se tornar duas partes, né? Eu vou usar, como eu disse, o plástico aquele mais firminho, porque vai ser colocado, costurado o zíper nele, ele vai ser mais manipulado, então precisa ser mais resistente. Esse eu já corto aqui na parte da colocação do zíper, que seria aqui na parte, aqui o comprimento de 21, aqui a largura de 19. Então, no comprimento, eu já corto ele bem certinho, porque vai ser colocado o zíper nessas duas laterais. Na lateral, que é a lateral no comprimento de 19, pode deixar um pouquinho com sobra, porque na hora ali da fixação em cima do corpo, né, pra gente ter ali uma jogadinha ali de algum milímetro que dê uma escapadinha. Não é ideal que escape, mas eventualmente acontece, né? Então, vamos lá pro corte. Aqui com aquela sobra, né? Pode deixar ali 1 centímetro, meio centímetro nas laterais. Que não tem problema, na verdade, até é uma segurança, né? E agora, aqui, nessa parte do comprimento, né? No comprimento de 21, a gente corta bem certinho, porque vai ter a colocação do zíper. Talvez vocês não consigam estar vendo, mas vocês vão entender. Então, acompanhando aí o canto dos meus bem-te-vi, das minhas cigarras. Eu moro numa área rural, então eu tenho muitos animaizinhos que estão sempre me acompanhando nas minhas produções. Ó, tem uma águia também que tá cantando, faceira. Talvez vocês consigam acompanhar aí no som, no áudio, né? Espero que não incomode vocês. Então, ó, aqui no comprimento, o plástico tá bem certinho. Na largura, ele tá sobrando um pouquinho, tá? Ele vai ser colocado, vai ser feito o fechamento do zíper, vai ser o zíper aqui, o zíper aqui. Então, ele vai aqui na peça em cima do corpo, depois vai ser feito a divisão, certo? Pra lapela, eu corto 2 vezes no tecido principal e eu vou estruturar ela com o TNT 150, para poder fazer a colocação do botãozinho Rita com segurança ali, para que não haja risco de estar rasgando o tecido, né? E também, mesmo que fosse o outro tipo de fechamento, né? Se você for colocar o botão imantado, ou se você for colocar o próprio
velcro, né? É importante dar um reforço. Você pode colocar um pedacinho de manta R1 ou que você usa como estruturador. Eu uso bastante como estruturador o TNT gramatura 150. Então, é isso que eu vou estar usando também aqui para a aba ficar com o reforço, certo? Para a parte do bolso, a parte superior do bolso, onde vai ser feita a personalização, eu não vou cortar ele ainda, porque eu pego aqui um pedaço onde caiba ele tranquilamente, eu vou marcar com a caneta que apaga 2 vezes, tá? Aqui, para que eu saiba qual é a minha área de bordado. E eu vou levar dessa forma no bastidor da minha máquina de bordar, porque eu já vou bordar de uma vez só as duas frases ali, as duas palavras, né? Sujas e limpas, né? Então, fica mais fácil assim, porque eu preciso ter área suficiente para prender no bastidor, tem que ter sobra, certo? Então, eu levo um tecido maior, eu faço aqui a simulação de qual que é a minha área de bordado, né? E somente depois que tiver bordado é que eu venho riscando, desculpa, venho cortando, né, medindo bem. O bordado vai estar aqui, então eu centralizo e daí eu corto bem centralizado para dar tudo certinho. Mas eu preciso deixar uma área de tecido maior por conta do espaço que precisa prender no bastidor para dar sustentação para a peça, né, para o tecido na hora de bordar na máquina, certo? Então, vocês, no caso, se não forem fazer esse procedimento de bordar, já podem vir aqui e cortar o tamanhinho do tecido 2 vezes, né? Tranquilamente, para colocar o forro, né? Colocar o zíper. Lembrei aqui também, nessa parte, é importante, se vocês forem fazer já direto, também colocar uma sustentação, tá? Eu vou colocar também depois, porque eu vou bordar primeiro e depois eu vou colocar aqui também o TNT por trás para ficar mais firminho na hora de colocar o zíper, tá? Então, você também pode colocar nesse momento ou uma sustentação que você preferir. Eu acredito que é melhor por conta do zíper pra gente ter uma maior firmeza ali, tá bom? Mas é uma sugestão, se quiser colocar somente o tecido, fica a critério. A colocação do bastidor, né, como eu expliquei pra vocês. E aqui é onde eu vou fazer o bordado. E depois eu separo em 2 partes para fazer a montagem da peça. Já vou aproveitar também e deixar aqui organizadinho a parte que vai ser bordada no corpo da peça, aonde vai ser a identificação do nome do cliente, né? Como foi feita a encomenda. Então, é dessa forma aqui, eu vou marcar o meio, né? E é onde vai ser feito o bordado. Na verdade, eu vou fazer ele deslocado um pouquinho para baixo, porque vem aqui a aba de fechamento, né? Então, vai ficar, na verdade, no meio da parte para baixo da aba. Então, a aba vem até aqui, eu vou achar o meio aqui para ficar o nome bem localizado. Vou colocar no bastidor, normalmente, fazer todo o bordado aqui para depois poder ir para a montagem da peça. Então, já foi feito o bordado, né? Finalizei, né, o bordadinho com o nome da encomenda. A parte também do suja e limpa já está bordada. Então, agora a gente vai para a montagem, né? Então, a gente vai pegar aqui o corpo da peça, vai ficar assim. Já vamos deixar na sequência pra gente não se perder. E em cima vem o forro, tá? Essa é a sequência da parte do corpo. Vamos deixar organizadinho pra conferir se não falta nenhuma peça. E o plástico cristal, tá? E eu reservo essa parte, porque a gente vai preparar agora a parte do bolso. E também a parte da aba de fechamento, certo? Então, a parte do bolso, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente pega o plástico menor, né, que a gente fez o corte na medida, aquele plástico mais grosso. E vamos colocar um viés aqui e um viés aqui. E
Neste aqui também, a gente vai colocar o zíper. Vamos preparar as duas partes para poder fazer a montagem, ok? Vamos começar, então, pela parte do plástico e a colocação do viés. A gente corta o viés, eu sempre dou uma esticadinha nele de leve, né? Pra poder tirar aquele formatinho arredondado que ele tem, né? Pra fazer costura reta, eu só dou uma leve ajeitadinha nele aqui. A gente vai cortar na medida ou pouquinha coisa a mais da largura da peça, né? Então, uns 20 centímetros, né? Porque ela tá com 19, só pra ter ali uma sobrinha. Cortar 2 vezes, tá? Ali, aqui. E eu faço a colocação direta, né? Nesse caso, já dobro o viés, marco aqui o meio dele, né? Faço ali um vincozinho com a unha mesmo, de leve, ele marca bem facinho, né? Então, a gente dobra ele aqui, porque a gente vai encaixar o plástico aqui dentro e faz tudo numa costura só. Quando a gente tá trabalhando com plástico, a gente sempre tem que pensar em fazer o mínimo de costuras possíveis. Porque o plástico, quando a gente costura, ele fura e ele vai perdendo a resistência. Então, ele vai ficando mais frágil, ele vai ficando picotado. Então, pode acontecer de ficar mais frágil e rasgar, né, na movimentação. Então, para ter maior segurança, ó, a gente aproveita e faz tudo de uma vez só. Então, confirma, né, qual que é o ladinho que você já preparou, né, e vem aqui colocando ele diretamente aqui. A gente vai passar uma costurinha e vai fazer a mesma coisa do outro lado. Se preferir, vem, coloca os pregadores aqui, não usa no plástico, evita, né, de usar o alfinete, pelo mesmo motivo, né, de não ficar furando muito o plástico. Então, vem e faz a costurinha fixando aqui. Vamos lá. No plástico também, eu uso um ponto mais largo. Então, eu tô usando aqui o ponto 4 da minha máquina. Ficou assim, desse lado, e vou fazer o mesmo procedimento do outro lado. E fica desta forma aqui, tá? Agora, a gente vem fazendo a colocação do zíper. Eu vou cortar aqui o excesso do viés, porque ele já tá um pouco mais largo, né, esse plástico. Daí, mais o viés vai ficando muito distante ali do espaço do zíper, pra a gente não perder a referência. Então, agora eu venho com o zíper. Eu tô usando o zíper em metro. Esse aqui é o número 3, mais fininho, tá? Eu vou usar dessa espessura, mas você pode usar o número 5, o número 6, o que você tiver, o zíper pronto também, né? Ali, então, deixando ele com uma sobrinha, pra gente poder ter o espaço de fazer a colocação. E eu venho também direto aqui, deixo apenas ali um milímetro aqui do dentinho, né, do zíper, pra na hora de passar o cursor ele não ficar pegando, né, deixo um pedacinho, um pouquinho aqui, 2 milímetros pra fora, né, aqui de distância, e passo uma costura aqui, tá? Vamos lá. Eu não coloco o pezinho de zíper, é muito difícil eu usar, assim, alguma peça que seja extremamente necessária. Senão, eu venho colocando direto com o pé do calcador que já tá ali geral. Coloquei desse lado e vou fazer a colocação do zíper agora do outro lado, deixando... pensando aqui no lado que você vai colocar o zíper, né? Eu vou colocar o zíper daqui pra lá, então ele vai ir fechando pra lá e abrindo pra cá, né? Então, ele vai fechar aqui pra esquerda, né? E vai abrir aqui pra direita.
Desse lado também eu vou pensar da mesma coisa. Eu vou colocar ele entrando daqui para ir fechando, né, para a esquerda e abrindo para a direita. Então, os zíperes eles ficam com a sobra dos lados opostos, aqui desse lado e ao contrário ali, eles estão virado, né, de ponta cabeça. Mas isso também é ao gosto, né, se você quiser fechar os dois do mesmo lado, né, também é questão de preferência. Colocado os dois zíperes, né, aqui no corpo. Agora, a gente vai vir fazer a colocação da outra parte aqui do zíper, que é a parte do sujinho e limpinho, ok? Colocação do lado de cá, a gente vai pegar o tecido que, no meu caso, tá bordado, eu tenho que posicionar ele na direção correta, né? É como se você fosse usar um tecido que tem cabeça, né? Direção. Vou colocar ele aqui por cima do zíper, direito com direito, tá? E também vou pegar, no meu caso, eu vou usar o estruturador, o TNT, como forro já, né? No teu caso, você vem com o tecido ou com o seu estruturador, como você preferir para finalizar aqui. Então, eu vou colocar direito com direito aqui e lá atrás. Então, vai fazer um sanduichinho com o zíper no meio, certo? E vou passar uma costurinha aqui no pezinho de máquina mesmo. Como eu disse, eu não faço o uso do... Muito difícil fazer o uso do pezinho calcador exclusivo de zíper, né? Então, ajeito tudo aqui e faço uma costurinha. Unindo tudo, já vai ficar a parte de cima prontinha. Pra gente poder depois fixar tudo no corpo da peça. Feita essa costura do sanduíche, vira tudo pra lá, né, ó. E vai ficar assim. Então, agora eu venho e rebato a costurinha aqui, certo? Ó, ele vai ficar dessa forma aqui, onde a gente vai colocar o zíper em cima. Fica desta forma aqui. E agora, do outro lado, eu venho com outro tecido, também, né? Eu organizo certinho a posição, né? Como se tivesse cabeça, no meu caso, por conta da escrita. Venho e coloco em cima, direito com direito. Direito com direito aqui do tecido. E vou colocar, formando o sanduíche aqui, no meu caso, o estruturador TNT. E vou passar uma costurinha aqui, fechando, unindo o zíper, né? Vou ver aqui a distância pra ficar ajustadinho. Eu faço a primeira costurinha aqui pra juntar. E depois eu venho alinhando tudo, né? Ou se você preferir, você pode fazer isso antes colocando o alfinete ou os prendedores. Também venho, viro tudo pra cima e rebato.
ficou aqui, ó, suja e limpa, certo? Vamos para a colocação do zíper, do cursor, né? Do cursor do zíper, no caso. Aqui. Abre um pedacinho. Corto uma partezinha aqui do dentinho aqui, né? Do zíper, cremalheira, eu acho, né? Que chama. E então, eu venho com o cursor. Cursor de um lado. E o mesmo processo do outro lado. Corto o dentinho do zíper. Aí, você também vai cortar do lado direito ou do lado esquerdo, conforme for mais fácil pra você, né? Eu sou canhota e às vezes eu faço algumas coisas ao contrário e nem percebo, né? Então, talvez vocês que são destros percebam, né? Eu já é tão habitual, então eu não sei se vai fazer diferença pra você cortar o lado direito e colocar pra cá, né? Eu corto o lado esquerdo, né? Mas isso é opcional, não tem muita diferença. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou preparar aqui a aba de colocação do tic-tac, né? Do botãozinho tic-tac, tá? Direito com direito do tecido, tá? Ó, vai ficar de frente assim. E em um dos lados eu coloco o forro. Eu costuro tudo de uma vez só. Depois a gente desvira, tá? Então, ó, direito com direito do tecido, né? Que vai ser externo. E por cima, ou tanto faz, né? Se por cima ou por baixo, a gente coloca o estruturador aqui, que no caso é meu TNT. Daí, pra desvirar, eu corto aqui o excesso do cantinho, pra ele ficar mais ajeitadinho. Eu fiz quadradinho mesmo, mas se você for fazer a peça com os cantos arredondados, dá pra você também fazer aqui a aba com o canto arredondado, né? Daí vai da tua preferência. A gente vem... Eu sempre dou também uma costura de reforço nos cantinhos, tá? Então, a gente vem, desvira. Aqui. Ajeita bem os cantinhos todos. Vou usar aqui a tesoura. Essa tesoura não tem uma ponta que tenha risco, né? Se for, nesse caso, é bom você usar algo com uma ponta arredondada, assim, pra ter cuidado pra não cortar, né? Só pra ajeitar. Se quiser, pode ir no ferro, né? Dar aquela passadinha. Eu só vou vincar aqui mesmo. É uma pecinha pequena, bem facinho. E vou passar uma costurinha ao redor aqui, fazendo o pesponto. Fiz o pesponto e já aproveitei e fiz uma costurinha de segurança aqui em cima. E vou cortar o excesso, deixar tudo certinho e já tirar essa linha que ficou, tá? Então, agora eu vou pra montagem final. Então, nesse momento, eu aproveito pra fazer a limpezinha. Eu tô usando um algodãozinho, pode usar um paninho, um lencinho umedecido, pra fazer o fechamento da peça, pra tirar todas aquelas sujeirinhas que tenha no plástico, sabe? Então, eu uso álcool mesmo, até porque a secagem é bem rápida e, no caso, pra esterilizar também, né? Porque vai ser usado pra máscara, né? Então, a gente já dá uma esterilizada, tira bem as sujeirinhas, pra não ficar aparecendo. Às vezes gruda o fiapinho, né? Tem alguma coisinha, a gente consegue tirar, tá? Então, alguma marquinha que tenha, é hora de dar aquele talento.
tá? Venho também agora com o corpo da peça. Aí, encaixo tudo certinho. E vou colocar... Vou marcar aqui bem ao meio, ó. Vou pegar pelos zippers, tá vendo? Marcar aqui o meio. Acredito que só vincando vocês vão conseguir deixar bem marcadinho, tá? Aqui do outro lado também, pelo zíper. Marca aqui o meio. Tá? E aqui também dá pra gente dobrar. Fazer um vinco. Se quiser marcar com o giz ou com a caneta, vamos ver aqui se vai precisar. Juntadinha, marca bem o meio, tá? Aqui tá aparecendo bem pra mim, espero que vocês consigam visualizar. E também aqui o vincado do plástico, tá? E venho e coloco tudo certinho aqui. Agora é a hora de ajeitar tudo bem centralizado. Nesse momento, eu vou usar os prendedores para evitar de ficar usando alfinete. Então, eu fixo tudo junto, tá? Bem presinho aqui na posição. Do lado, né, do lado externo, aqui em cima tá o bordado com o nome. No lado oposto, eu vou vir colocando a abinha, tá? Pelo lado externo. Então, a gente vai centralizar e vai fixar ela aqui, tá? Pode ser nessa mesma costura toda junto, ou se você quiser, você pode fazer antes uma costura de segurança, tá? Então, eu coloco aqui junto. E eu vou passar uma costurinha em toda essa volta aqui, fixando tudo. Depois, eu venho também aqui nessa parte do meio, eu vou colocar um viés aqui, tá? Pra marcar a divisa do bolso. Porque um lado ele vai ser o bolso das sujas e um lado ele vai ser o bolso das limpas. Então, eu vou colocar com um viezinho dobrado aqui pra ficar mais organizado e mais bonito essa divisão. Mas também com uma costura simples aqui no meio já resolve, né? Mas eu vou colocar com um viés preto, eu acho que vai dar um charminho a mais e dar um detalhe do acabamento, certo? Vamos pra costura, então. Eu vou fazer a costura pelo lado de fora, seguindo o tecido principal, que já tá na medida bem certinho. Aqui eu vou dar uma conferida, ver se não movimentou o tecido, que aqui no final ele deu uma diferença. Mas qualquer coisa a gente acerta antes de fazer a colocação, o acabamento do viés. Vamos ver aqui. Foi o tecido mesmo que deu uma esticada, mas vai dar bem certinho o fechamento, não tem problema, tá? O tecido deu uma esticadinha e ficou sobrando um pouquinho aqui, ó, e aqui também. Então, mas ele vai ficar alinhado os zippers, tá? E daí a gente ajeita ele a partir do zíper aqui pra não ter diferença. Muito bem. Agora eu vou fazer a colocação, então, do viés central. Então, aqui eu fiz uma limpezinha, tirando os excessos, né? Já deixando alinhadinho conforme o tecido principal. E aqui dentro, ó,
eu venho com o viés, dobro ele ao meio, deixo ele bem esticadinho, tirando a curvatura dele. E, ó, vou colocar ele aqui na divisa, no meio, tá? E aqui eu vou fazer uma costura em cima e uma costura embaixo. Assim, não tem ligação nenhuma da limpa com a suja. E fica um acabamento mais bonito na parte interna. Costurinha de um lado e a costurinha do outro, assim fica bem isolado as máscaras limpas das máscaras sujas. Isolamento, certo? Ó, aqui é o meio. E vai fazer essa dobra, né? Vai ficar dobradinha aqui. Ele já faz também um fundinho, deixando um fundo um pouquinho mais alto, né? Ele deixa com esse acabamento assim mais gordinho. E aqui também, daí vai vir o fechamento, né? O fechamento aqui com o botãozinho. Agora, a gente já tá na parte de finalização. Vai ser a colocação do viés. Vou colocar o viés em toda a volta, fixar, né? E tá terminadinha a peça. Então, se vocês quiserem acompanhar a colocação do viés, não vou fazer uma explicação específica de viés nesse vídeo. Mas se vocês precisarem de algum auxílio na colocação do viés, vocês me falem que eu posso fazer um vídeo, né? Mostrando como que eu faço, tirando dúvidas, né? Dando as sugestões, porque cada artesã, né, tem a sua forma de fazer alguns acabamentos, algumas coisas nesse sentido, né? Então, vamos lá. Então, fica assim, sujinhas e limpinhas, com esse fechamento aqui, colocando o tic-tac, tá? Agora, eu vou colocar o tic-tac aqui na parte da aba, e eu vou abrir, né, e colocar o tic-tac, o outro lado, aqui por dentro, tá? Então, ele vai ficar com esse fechamento assim, certo? Aqui, desta forma. Eu vou finalizar e trago aqui pra vocês verem como ficou. Então, ficou assim a peça finalizada, o fechamento com o botão tic-tac, acabamento em viés. A parte interna, ó, cabe a máscara descartável abertinha, sem precisar fazer dobra, tá? Limpa. Depois de utilizada, ó, aqui a divisa, né, com o viés. Depois de utilizada, vem pro lado da suja. Vocês viram que eu não coloquei etiqueta nessa peça, porque eu tenho o costume de sempre usar
a etiqueta de cursor, tá? Aqui é o meu contato. A parceira do canal, tá com a descrição dela, o contato certinho que fornece para mim essa etiquetinha de cursor, tá na descrição do vídeo. Então, você pode entrar em contato, ela envia para todo o Brasil. Um detalhe bem importante aqui, onde foi colocado o botão tic-tac pelo lado de fora, eu coloquei também um pedacinho de TNT, né? O TNT 150 para dar um reforço, tá? Então, ó, fica lá o plástico por dentro, plástico por fora, a peça fica facinho de ser, né, esterilizada, higienizada, tá? Então, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, é muito importante, né, para o reconhecimento do trabalho. Espero que você possa fazer várias dessa aí no seu ateliê, né, e também ter bastante vendas, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!